Estou aqui falando, meu nome é Rafael Darruí, sou cicloativista, estudante de medicina, faço parte do movimento Ciclistas Urbanos Capixabas, que tem aí movimentado as discussões sobre mobilidade urbana no Espírito Santo. Estou aqui como convidado da Ocean Bike e queria falar que a Ocean Bike é uma empresa aí que se preocupa com o meio ambiente e tem apoiado todas as ações cicloativistas em relação às ações cicloativistas, mobilidade e tudo mais, é uma empresa ambientalmente correta. E é isso aí, vamos lá. Eu vou falar hoje sobre como que se deve pedalar pela cidade, né? A mobilidade urbana tem assim, sendo cada vez mais alvo de discussões, e a gente sabe que a bicicleta é aí uma das soluções para esse problema. Eu vou passar rapidamente um pouco do que o Código de Trânsito fala em relação à bicicleta, e depois eu vou dar aí as orientações sobre como você pode pedalar com toda segurança e tranquilidade nas vias da cidade. A bicicleta, pelo Código de Trânsito, vocês podem ver aí nos monitores, ela é considerada um veículo de propulsão humana, né? É considerado um veículo pelo Código de Trânsito. Ela pode usar a via e, no mesmo sentido dos carros, ela não deve usar a calçada. Então, a bicicleta, desde 1997, é considerada um veículo. Falar aqui um pouco dos principais os artigos do CTB que citam a bicicleta, né? É um artigo bem interessante, esse artigo 105, que diz o que uma bicicleta tem que ter perante a lei, assim, para a bicicleta estar legalizada. Toda bicicleta tem que ter, no mínimo, buzina, né? Desses que fazem qualquer tipo de barulho aí, tem alguns eletrônicos, alguns mecânicos, espelho, retrovisor, que é muito importante, sinalização na frente e atrás, não importa que tipo de sinalização, se ele é eletrônico, se ele é apenas um modo refletivo, tem que ter sinalização dos lados, dos pedais, e o capacete não é obrigatório pelo Código de Trânsito. A gente vai falar um pouco mais lá para frente sobre isso. O artigo 29 do Código de Trânsito fala uma coisa muito importante para a nossa segurança. Ele fala da hierarquia do trânsito, né? O trânsito tem uma hierarquia, onde os veículos maiores têm que proteger os veículos menores, né? E todos esses veículos têm que proteger o pedestre. Ou seja, o condutor de um caminhão tem que zelar pelo condutor de uma van, que tem que zelar pelo condutor de um carro, que tem que zelar pelo condutor de uma moto, que deve zelar pelo condutor de uma bicicleta. E todos esses devem zelar pelo pedestre, que é o elo mais fraco do trânsito, certo? O artigo 58, que diz aonde que os ciclistas devem pedalar, né, onde que os ciclistas devem trafegar. O ciclista deve trafegar na via, junto com os outros veículos, nos bordos da pista, quando não existir ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. O artigo 214 também cita a bicicleta, que ele diz que, em caso de você estar passando no cruzamento e o sinal abrir para os motoristas, os motoristas têm que esperar o ciclista concluir a travessia. O artigo 201, que eu acho que é o artigo mais importante e o artigo que a gente luta bastante aí para que ele seja respeitado, que é a distância de 1,5 metro. Todo veículo deve respeitar uma distância de 1,5 metro ao ultrapassar a bicicleta. Todo veículo também tem que reduzir a velocidade ao ultrapassar a bicicleta. Pode passar. Outra questão importante, onde o Código de Trânsito cita o ciclismo.
toda pessoa que está dentro de um carro tem a obrigação de olhar antes de abrir a porta do carro. Ou seja, a pessoa, quando ela estaciona o carro, é obrigação dela olhar se não vem um ciclista, se não vem outro carro. E o artigo 211, que acredito que seja uma das grandes vantagens de você andar de bicicleta, é que a bicicleta é o único veículo que pode utilizar o corredor, legalmente falando. Porém, entretanto, a bicicleta só pode trafegar no corredor quando os veículos estiverem parados. Se você estiver trafegando nas vias e o trânsito estiver em movimento, mesmo que ele seja congestionado, eu sugiro que você continue atrás do veículo que estiver à sua frente, porque isso é perigoso. Isso um pouco falando um pouco do acostamento, a definição de acostamento do Código de Trânsito também cita os ciclistas, e segundo o Código de Trânsito, acostamento é sim lugar de ciclista trafegar. E, portanto, os carros, os veículos automotores não devem trafegar no acostamento. Vou começar agora, depois dessa breve introdução do Código de Trânsito, o que o Código de Trânsito fala dos ciclistas, e vou começar aqui, eu vou dar 10 orientações sobre como você deve pedalar na via para, assim, não sofrer acidentes, né? Medidas defensivas. Usar bicicleta não é algo perigoso. Eu costumo dizer que perigoso são os motoristas irresponsáveis que não respeitam algumas leis de trânsito e colocam a vida do ciclista em risco. Primeira orientação: não pedale próximo ao meio-fio. Vou repetir: nunca pedale próximo ao meio-fio. Você deve ocupar no mínimo 1/3 da faixa de rolamento. Vou explicar por quê. Quando você pedala próximo ao meio-fio, você se coloca na visão periférica do motorista. O motorista não te enxerga. Além do que, a pista perto do meio-fio, ela é mais danificada, e é onde também estão os bueiros e as bocas de lobo e tudo mais. Então, você deve ocupar no mínimo 1/3 da faixa. Se puder, ocupar a faixa no centro da faixa. Isso não é ilegal e não existe nenhum problema. Eu vou passar um vídeo agora que eu propositalmente, isso, eu pedalei próximo ao meio-fio para mostrar o que acontece quando você pedala próximo ao meio-fio. É o vídeo ocupar a faixa 1. Vamos lá. Esse vídeo aí, olha o que acontece. Então, gente, para a própria segurança de vocês, quando vocês estiverem transitando pelas avenidas e ruas da cidade, não pedalem próximo ao meio-fio. Isso é errado. Ocupem no mínimo 1/3 da faixa, que é a medida de segurança que é consenso entre ciclistas do mundo inteiro. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo, no vídeo, pode rodar o próximo vídeo aí, ocupar a faixa 2. Fazer o trânsito que a gente quer. Motorista de bicicleta é um veículo como qualquer outro, também tem que andar no meio da faixa. Ciclista não deve se manter no fio ou na lateral da pista. Isso, inclusive, é perigoso. Motorista, vem saber, na rua tem espaço de sobra, é só saber compartilhar. São pequenas atitudes como essa que fazem o trânsito mais seguro para todo mundo. É isso aí. A Prefeitura de São Paulo, como algumas outras prefeituras do Brasil, orienta o ciclista a pedalar no meio da faixa. Vamos para o próximo slide aí? Segunda orientação de segurança:
mantenha uma boa distância dos carros estacionados. Quando você estiver pedalando e você encontrar uma fila de carros estacionados, você deve manter uma distância aproximadamente, imagina aí, quando você estiver pedalando, uma porta de carro aberta. Você tenta assim calcular mentalmente qual a distância que seria se o motorista abrisse a porta, e você tenta ficar fora dessa área, porque se a porta abrir repentinamente, você pode se machucar. Eu trouxe um vídeo aqui de um exemplo do que acontece quando a pessoa pedala próximo aos carros estacionados e a porta abre. É um vídeo um pouco forte, mas eu acho que vale a pena. A ciclista pedalando próximo aos carros. Olha lá. Você pode voltar, por favor, no começo? A ciclista está pedalando próximo ao carro estacionado, o motorista abre a porta e ela, por sorte aí, não é atropelada. Então, fica aí essa orientação. Fica aí essa orientação, por favor, não pedalem próximo a carros estacionados. Vamos para o próximo slide? Isso aí. Semáforo. Quando você encontrar um sinal vermelho pela frente, o ciclista ele também tem que parar no sinal vermelho, assim como os outros veículos. E você sempre deve se posicionar à frente dos carros que estão parados no semáforo. Por quê? Grande parte dos acidentes acontecem justamente quando na largada do semáforo. Tanto que algumas cidades, pode passar o próximo, por favor. Tanto que algumas cidades fora do Brasil criaram essa pintura aí, que se chama bike box. É um espaço antes do semáforo que só o ciclista pode ocupar. Os carros têm que parar antes dessa delimitação, e essa delimitação fica entre os carros e os pedestres. Então, quando você for parar com a sua bicicleta em um semáforo, não pare entre os carros, não pare na direita dos carros, vá à frente da fila dos carros e pare na frente de todos os carros estacionados. É muito mais seguro. Orientação número 4. Olhe nos olhos do motorista. Quando você estiver pedalando e encontrar um motorista parado em um cruzamento, não olhe para o carro, olhe para o motorista, porque você vai saber para onde ele está olhando, você vai ter noção se ele te viu, certo? Depois que você fez contato visual com ele, você já tem a segurança que ele te viu e você pode seguir em frente sem o risco dele te atingir. Quinta orientação: não ande na contramão. Ciclista, se você andar na contramão, a sua velocidade vai se somar à velocidade do outro veículo e a colisão vai ser muito pior. E quando você anda na mão, se acontecer uma colisão, as velocidades elas se anulam, certo? De certa forma, a sua velocidade do carro, a sua velocidade é subtraída da velocidade do carro. Então, acontece uma colisão muito menos grave do que se você andar na contramão. Essa questão de que andar na contramão é mais seguro, isso é um mito. Você não tem tempo de reação se um carro vir na sua direção. Você não consegue fazer nada. Então, por favor, não ande na contramão. Sexta orientação: se você estiver no cruzamento e você não for virar à direita, você for seguir em frente, você deve se afastar um pouco mais do meio-fio, pedalar mais para o centro da faixa, pois você evita que carros cruzem na sua frente e entrem nessa rua. Eu vou mostrar um vídeo agora de um exemplo, exatamente numa situação dessas. O motociclista me cortou e entrou à direita. E olha que eu estava, olha lá, isso é errado.
sorte não aconteceu nada, né? Eu estava ocupando aí a faixa, eu estava pedalando mais para o centro e mesmo assim aconteceu. Por experiência própria eu posso dizer que quanto mais você pedala próximo ao meio-fio, né? A gente vai voltar naquela primeira recomendação, que quanto mais você pedala próximo ao meio-fio, também essa outra situação ela é mais fácil de acontecer. Orientação número 7. Tenha um bom capacete. Existe uma discussão aí muito saudável no meio dos ciclistas, se as pessoas devem ou não devem usar capacete. Tem as pessoas que defendem